O crescimento dos índices de violência preocupa os argentinos e se transforma no principal tema das eleições presidenciais de outubro. Raul Martino, morador da periferia de Buenos Aires, conta que tem fechaduras, grades e cadeados espalhados por toda a casa. Ele perdeu um filho morto por assaltantes. Um cartaz na porta da residência pede prisão perpétua para os assassinos. Não aparece uma solução. Raul se queixa de que no governo ninguém toca na questão da segurança. Mas as pesquisas mostram que a criminalidade é a preocupação principal dos argentinos. 40% da população considera que esse é o assunto mais importante no momento, bem acima do desemprego e da pobreza. A presidente Cristina Kirchner afirma que a Argentina está melhor nesta questão do que os países vizinhos, incluindo o Brasil. Levantamentos recentes indicam que em 30% das residências na Argentina, pelo menos uma pessoa foi vítima de roubo ou assalto, muitos seguidos de violência. Apesar desses dados e das denúncias de manipulação dos índices de inflação, Cristina Kirchner aparece nas pesquisas para as eleições de outubro com 50% da preferência do eleitorado, mesmo sem ter confirmado oficialmente a candidatura. Os números confirmam: São Paulo e Rio de Janeiro estão menos violentos. A morte do estudante Jair Henrique Pavanelli, de 21 anos, na zona leste de São Paulo, quando saía de casa na noite da terça-feira de carnaval, é mais um crime que impressiona. Os casos de violência que invadem o noticiário fazem pensar: o Brasil está mais violento? É difícil falar, né? São Paulo eu acho que está um pouco mais calmo. Acho que a violência está mais na periferia e menos aqui no centro, né? Essa região eu me sinto segura, muito mais do que me sentia antes. Isso depende de onde a pessoa está. São Paulo teve redução de 56% no número de assassinatos de jovens nos últimos 10 anos. No Rio de Janeiro, a queda foi de 28%. Se houve a redução dos índices em estados como São Paulo e Rio de Janeiro, outros estados tiveram um aumento considerável na violência. Segundo os especialistas, isso pode ser causado por uma ação maior da polícia nas áreas que antes eram o foco da criminalidade, mas também pela distribuição de riquezas em outras regiões do país. Além disso, números como os do Maranhão, onde o assassinato de jovens aumentou 360% na última década, podem ser influenciados por mudanças na forma de notificar as mortes. Para o sociólogo do Núcleo de Estudos da Violência, da USP, ainda não é possível saber se o país está mais violento, mas sim que a violência está mudando de lugar. Está havendo uma certa migração de violência de algumas regiões onde elas estavam concentradas, por exemplo, região metropolitana de São Paulo, região metropolitana do Rio, está havendo uma interiorização dessa violência e uma distribuição dessa violência, vamos dizer assim, para o resto do país. E ainda assim, há quem se sinta inseguro onde os números melhoraram. Antes, há 10 anos atrás, quando eu estudava, eu vinha da escola às 11 horas da noite tranquila. Hoje eu já não tenho mais essa coragem. O sentimento de insegurança é influenciado pelos crimes contra o patrimônio, como roubos e furtos, que continuam altos mesmo no eixo Rio-São Paulo. A grande fronteira que o estado de São Paulo tem, espera que os demais estados, é justamente buscar fórmulas de aumentar a eficiência da polícia na contenção desses crimes nas ruas. Vocês entendem que está havendo essa migração da violência para o interior do país? Eu acho que assim como a gente migra alguns processos de produção, migra também algumas questões sociais, né? Migra a expansão até da produção, do comércio, essas coisas, elas chegam aquilo onde ela não estava antes. Não será um privilégio, entre aspas, das metrópoles. Quando se fala assim, a sensação de insegurança, a maior parte de nós não acha que é uma sensação. A gente acha que é inseguro mesmo. Porque sensação é muito psicológico. E é um fato em muitas situações. O crime é resultado de um modo de vida, de um modo de organização da vida urbana, da malha urbana. É importante esclarecer que quando o cientista fala de migração da violência, não é que os bandidos estão migrando, que os bandidos estão indo de um lugar para o outro. Não são os bandidos que estão migrando. Esse termo, inclusive, está sendo muito mal usado nesse caso, eu acho. Migração não é migração. O que acontece é o seguinte, começa a surgir violência. Pois é, começa a surgir violência. O negócio violência também. O negócio violência nasce em outros lugares. Por quê? Porque outros lugares estão mais parecidos com as manchas urbanas antes campeãs de violência. Exato. E como há uma grande tradição já de combate à violência nos grandes centros urbanos, esses números que começam a ser produzidos por outras regiões
ressaltam. Mas não dá para dizer que a violência está aumentando, é muito cedo para saber isso. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês no Jornal da Cultura de hoje. Boa noite, bom final de semana. Só para lembrar que a jornalista Maria Cristina Poli estará de volta na segunda-feira no comando do Jornal da Cultura. E hoje nós encerramos esta edição com um boa noite especial para os cientistas da NASA, Agência Espacial Norte-Americana. 6 anos após o lançamento, a sonda Messenger chega finalmente à órbita de Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. A exploração de Mercúrio busca respostas sobre a formação do Sistema Solar. Boa noite a todos.